Quero cumprimentar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Estamos fazendo essa gravação neste sábado, dia 6 de agosto de 2016, quando são 11 horas e 6 minutos. Estou aqui na sala de minha casa, juntamente com o irmão Felipe, irmã Neide, sua mãe, minha esposa, irmã Eunice. Estamos em um período de consagração, de oração, buscando a Deus. Tem chegado também nosso irmão Paulo Barbosa, um servo do Senhor, para orarmos, buscarmos ao Senhor juntos. Eu quero falar com todos vós, estou me dirigindo a vocês para relatar uma visão que há poucos instantes em oração o Senhor me concedeu e colocou no meu coração a inspiração de fazer essa gravação, né, e postar para que todos os amados irmãos e irmãs em Cristo, homens de Deus, mulheres de Deus, que irão ouvir, possam nos ajudar em oração, em consagração, em jejum a Deus, para que possamos vencer um terrível principado que está atuando ferrenhamente, furiosamente nesses nossos dias. Vou relatar então a visão que o Senhor me concedeu enquanto estávamos orando aqui, na presença do Senhor, ajoelhados, buscando a sua face. Eu via uma sala estreita, um pouco comprida, uma mesa fixada numa das paredes dessa sala, obscura, e ali estavam alguns seres com uma capa preta, totalmente envoltos em uma capa preta, sentados nesta mesa, né, em torno desta mesa, e um deles dizia assim: a nossa palavra é ódio, e escreviam com uma caneta preta, de escrita assim, um pouco grossa, né, a palavra ódio por sobre aquela mesa. Estavam outros demônios ali, todos eles com capa preta, encarapuçados, com capuz pretos. E o Senhor nos fez entender e discernir que são principados do mal, principados demoníacos, que estão espalhando, instigando muito ódio no coração de muitos, né, da humanidade. Todos que eles alcançarem uma brecha, conseguirem colocar no coração, né, que em qualquer lugar, estão semeando ódio. Inclusive, conversando aqui, o irmão Felipe me fez lembrar de que ontem, aqui bem próximo de nós, houve uma batalha aqui, né, uma guerrilha, uma disputa, uma briga de tiros, e 2 jovens foram mortalmente feridos. A informação que temos parece até que foram assassinados, que morreram esses 2 jovens. Por um longo tempo aqui, as proximidades de onde moramos, foi palco aqui de muitas guerrilhas, né, de gangue contra gangue, muitas pessoas perdendo a vida, desde crianças de 8 anos até principalmente adolescentes e jovens, e de todas as idades, mas mais principalmente adolescentes e jovens e até crianças de tenra idade. Muitos perderam a vida aqui assassinados, né, pelo ódio que Satanás tem lançado no coração de muitos, né. O tráfico da droga, né, tem causado muito isso. A violência tem sido generalizada. Estávamos orando e por um tempo deu uma acalmada, mas observamos que tem voltado a acontecer isto aqui. Talvez esta também seja a realidade aí da região, onde moram muitos irmãos e irmãs que irão nos ouvir. Então nós queremos pedir para vocês, homens de Deus, mulheres de Deus, irmãos e irmãs em Cristo, entrar em batalha espiritual, em jejum, em oração, para que o Senhor detenha, para que o Senhor amarre, derrote esse demônio do ódio, né, que tem atingido e tem assassinado muitas vidas. E vamos pedir a Deus que não tenha êxito no meio cristão também, né, irmãos, no meio evangélico, porque aonde o amor esfriar, é quase que óbvio, quase que logicamente, que o ódio vai ter lugar. Jesus falou que nos últimos tempos
tempos que antecederiam aí a sua volta, o amor de muitos se esfriaria, né? De quase todos se esfriará, mas isso não é a razão para nós nos acomodarmos, né? E nos conformarmos com a situação, já que Jesus disse, então é assim mesmo, então meu amor esfriou, vou ficar assim, não. Ele também falou que perseverar até o fim, este será salvo. Então vamos pedir a Deus que reacenda cada vez mais em nossos corações a chama do seu amor, o amor ágape, o amor que nos leva a orar, a jejuar, a chorar, intercedendo pelos irmãos e irmãs em Cristo que estão fracos na fé, que estão apostatados. Mais um dos sinais da proximidade da volta de Jesus, né, a apostasia, as heresias se proliferando aí no meio cristão, no meio evangélico. Mas nós temos que perseverar até o fim em Cristo, na sua verdade, na sua palavra, na essência da sua palavra, do seu amor, do seu ensinamento, do seu exemplo, vivendo verdadeiramente o seu exemplo, não nos deixando levarmos por tantos ventos de falsas doutrinas, isto é, falsos ensinamentos que hoje estão sendo difundidos aí no meio cristão, mas nos mantermos na doutrina de Cristo, que baseia-se no amor, na fé, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, né? Enquanto que hoje, em nossos dias, muitos pregam ensinamentos, pregações bem distanciadas da palavra, né? Vamos nos manter na Bíblia, vamos voltar à palavra de Deus, às Escrituras, ao ensinamento de Jesus Cristo, glória a Deus. Vamos evitar os modismos, vamos evitar as invencionices, as crendices aí no meio cristão, né? Vamos evitar, como já ouvi dizer e também falei com propriedade, né, da feitiçaria gospel, de tantas coisas aí inovadoras, inovações no meio cristão. Vamos nos mantermos naquilo que Jesus ensinou, naquilo que a palavra, a Bíblia Sagrada nos diz, e acima de tudo, vamos viver em amor. Se Satanás tem principados que difundem o ódio, que atuam, que trabalham, levando as pessoas a se odiarem uns aos outros, e pelo ódio aborrecerem, se caluniarem, perseguirem, odiarem, acusarem uns aos outros, né? Nós, como cristãos, pregadores da palavra de Deus, nós somos ministros do Senhor para difundirmos a sua palavra verdadeira, a fé genuína, a sua palavra verdadeira, e o amor, e tudo isso com amor, né? Baseados no amor, inspirados pelo amor, porque a palavra de Deus nos diz: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Então devemos nos examinarmos, né, a nós mesmos, fazermos uma introspectiva, uma autoanálise, para ver se estamos, nós pregadores da palavra, pregando por amor, com amor, na intenção de ganhar almas para Cristo, de trazer almas para Jesus, ou se a intenção já deixou de ser esta, e a intenção é fama, status, aplausos, riquezas, dinheiro. Qual é a intenção que está nos levando a fazer a obra de Deus? É realmente por amor a Deus, num compromisso em cumprir um chamado que Ele tem conosco, cumprir nossa vocação, cumprir bem nosso ministério e ganhar almas verdadeiramente para Ele, e ver essas vidas que estão sendo ceifadas, tragadas a cada dia por Satanás, serem libertas, serem salvas. Glória a Deus. Vemos aí, né, tão próximo de nós, Satanás tragando tantas vidas, e às vezes nós estamos aí, né, acomodados numa frieza espiritual, numa mornidão espiritual, no esfriamento do amor, sem cumprir nossa missão, nossa função de orar, de jejuar, e alguns até como desculpas, querendo justificar, né, sua inércia na obra, no trabalho do Senhor, no exercer, no praticar, no demonstrar por obras o amor de Deus, dizendo: isso é cumprimento da palavra mesmo, tem que acontecer. É cumprimento da palavra. Mas o verdadeiro cristão também tem que cumprir o seu compromisso, o seu papel, a sua incumbência que nos foi dada por Deus, de amarmos uns aos outros, de orar, de chorar por essas almas. Temos que manter essa chama acesa em nossos corações a
até Jesus voltar, né? Até findar-se o tempo da graça. A porta da graça ainda não se fechou. Aleluia. A situação está difícil no mundo, está. Crises por todos os lados, né, em todas as áreas. Crise espiritual, crise moral, crise financeira, crise política. Mas a igreja de Cristo não deve deixar de cumprir o seu papel. Não deve negligenciar. Aleluia. Porque sabendo que tudo isso está acontecendo e é cumprimento, né, do que Jesus disse, sinais que antecedem a sua volta, a iminência, a brevidade da sua volta, então isto nos deve levar a nos despertarmos mais ainda, e não nos acomodarmos, nos despertarmos mais ainda para a oração, para o jejum, para amar, para perdoar, para semear esta paz, este amor, viver, ensinar e pregar esta palavra, né? Este amor, aleluia, e assim estarmos livres da ação destes principados terríveis que estão disseminando muito o ódio no meio secular entre aqueles que não nasceram de novo, né? Então nós temos visto aí quantas pessoas tirando a vida uns dos outros e outros infelizmente levados pelo desespero, tirando as suas próprias vidas por situações difíceis que estão enfrentando. E eu quero aconselhar a todos, por mais que possa falar com muitos aí que estão passando por situações dificílimas em suas vidas, percas, choques, traumas, né, que está te levando ao desespero. Não permitas que Satanás ponha em seu coração e sua mente e tenha êxito de que você venha tirar a sua vida. Entrega a sua vida a Jesus Cristo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele vai resolver os teus problemas, ele vai curar as feridas da tua alma, do teu coração, das tuas emoções, ele vai libertar a sua vida desses traumas, desses tormentos, dessas perturbações terríveis que você tem passado, porque saibas de uma coisa, Jesus te ama muito, e nós também te amamos. Estamos orando pela humanidade sofrida, pela humanidade oprimida, pelas forças satânicas, pela ação de Satanás, né? Deus tem nos levado a orar, a buscar a Deus. Sabemos que não somos os únicos, não, né? Sabemos que falamos com muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que buscam a Deus com coração sincero, em várias denominações, né? Não pregamos denominacionalismo, não somos idolatrados em uma denominação, e isso até tem que cair por terra, né? Porque se vê ainda em partes, né? Se vê ainda guerras denominacionais, desculpem, se vê ainda, né? Muitas vezes uma placa, pessoas defendendo uma placa que vive, e não o nome de Jesus, não o amor a Jesus, o amor pelas almas, né? Se dividindo com irmãos de outras denominações que às vezes estão professando a mesma fé que você professa, pregando a mesma palavra que você prega, vivendo o mesmo evangelho que você procura viver, que você diz que vive, mas porque um irmão serve a Deus numa denominação e você noutra, muitas vezes você se divide de um irmão. Observei isso, mas isso já faz bastante tempo atrás, né, em uma cidade aí onde morei por um tempo, na minha juventude, crentes, né, de todas as igrejas se encontrando assim em terminais, e uma indiferença muito grande de um grupo de uma denominação com um grupo de outra denominação, todos com a Bíblia na mão, carregando a Bíblia, mas uma indiferença grande, uma barreira grande de irmãos de uma denominação contra irmãos de outras denominações. E o Espírito de Deus me faz ser voz profética para dizer que Deus não se agrada disso. Para dizer que independente de em que denominação você serve a Deus, se você é fiel a Deus, se você vive a palavra de Deus, você é meu irmão. Aleluia. Glória a Deus. Se vive um cristianismo, um evangelho distanciado da sua essência, você pode se voltar totalmente para Deus, para Jesus Cristo, para a sua palavra, examinar as Escrituras, né? E procurar conhecer exatamente a palavra de Deus.
se porventura não te ensino a plenitude da palavra, se porventura só prego para você um evangelho de riqueza e de prosperidade, procure conhecer mais um evangelho de salvação, de santificação. Procure se aprofundar mais na palavra de Deus por você mesmo. Por você mesmo. Glória a Deus. Porque quando estiverem muitos diante do trono branco e muitos que disseram ser cristãos, evangélicos, pentecostais, mas que não viveram a palavra de Deus, que na verdade não nasceram de novo, não produziram frutos dignos do arrependimento, frutos dignos da vocação em que fomos chamados, o Senhor não vai aceitar o grande juiz daquele grande trono branco que estará sentado para julgar. Ao abrir-se os livros, não aceitará nenhuma justificativa, como, por exemplo, meus líderes não me mostraram isso, não me ensinaram, não me deram exemplos disso e nem tampouco me ensinaram. Você tem a Bíblia Sagrada, procure ela, fuja do grande aglomeramento, da grande multidão de doutores que ensinam segundo as concupiscências daqueles que estão na carne e gostam de ouvir, né? A gente observa quando se posta uma pregação genuinamente bíblica, santa, pura, confrontando o pecado, afrontando o pecado, falando contra o pecado, mostrando as consequências que o pecado nos traz, que são trágicas, que são terríveis, né? Como às vezes a acessibilidade a essas mensagens, o acesso a elas, as visualizações são menores do que aquelas que muitos mestres pregam, né? Massageando o ego, pregando um evangelho egocêntrico, antropocêntrico, né? E não cristocêntrico, não mostrando Cristo, aleluia. Cristo que é amor, que ama assim grandemente a você, irmão, irmã em Cristo, a você pecadora, você desviada, você distanciado, te ama muito. Mas esse amor não é um amor conivente com o pecado. Esse amor é um amor que te mostra que se você permanecer no pecado, o pecado te levará à condenação, à destruição. Mas esse pecado que te faz consciente disso e também te dá uma chance, te mostra que há uma esperança para que você vença o pecado. Arrependa-se dos mesmos, confesse-os, abandone-os, deixe, seja salvo e liberto então e livre dos males, das consequências, das tragédias que o pecado ocasiona na vida daqueles que a ele se entregam. Glória a Deus. E se Jesus te ama tanto, pense, você precisa retribuir-lhe esse amor. Você precisa ser recíproco em amar a Ele de todo o teu coração. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não terá dificuldade nenhuma de renunciar o pecado, de renunciar aquilo que desagrada ao coração de Deus, aos olhos do Senhor, aquilo que te afasta de Deus. Glória a Deus. O pecado faz separação, divisão entre nós e o nosso Deus, conforme diz a sua palavra em Isaías capítulo 59, versículos 1 a 3. Cobre o seu rosto de nós, impede que nossas orações sejam ouvidas e respondidas e atendidas pelo nosso Deus. Aleluia. Então vamos confessar, pedir perdão a Deus, abandonar o pecado, consagrarmos-nos a Deus, vivermos uma vida de intensa e maravilhosa, íntima e profunda comunhão com Deus. Ele vai nos conceder o seu Espírito Santo para nos capacitar a isto, glória a Deus. E assim, ao soar da última trombeta, nós subiremos em corpo de glória, juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão primeiro. E num piscar de olhos isto acontecerá. Estaremos juntamente com o Senhor Jesus nos ares e seremos levados por Ele à ceia, às bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Glória a Deus, como diz a sua palavra, 1 Tessalonicenses 5, versículos 13 a seguir, né? Glória a Deus. E vamos então estar na presença de Deus. Vamos
atentar para o que Jesus falou em São Marcos, capítulo 14, versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos vigiar e orar muito, porque nosso espírito está pronto, mas nossa carne sendo fraca, pode ser levada, né, pelas tentações desses principados, demônios que propagam, que disseminam o ódio, e tantos outros pecados, tantas outras coisas desagradáveis a Deus, tentam escravizar a humanidade, né, nos vícios, nas drogas, e enfim, em tantas práticas que levam a destruir vidas e também a se autodestruir, a destruir suas próprias vidas. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Como nós somos pregadores da palavra de Deus, nós cumprimos o que Jesus nos falou, né? O seu grande mandamento. São Mateus capítulo 22, versículos 37 a 40, nos diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Se quisermos sermos realmente cumpridores dos mandamentos de Deus, né, os principais deles são estes: amar o Senhor nosso Deus acima de todas as coisas. Se amarmos a Ele, não teremos nenhuma dificuldade de obedecermos seus mandamentos, suas palavras. Para quem ama a Deus, os mandamentos, o seu ensino, a sua sã doutrina não é um fardo, não é um peso, não é um jugo insuportável, se torna leve e suave, mas para quem realmente ama a Deus. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ainda disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Ele nos amou de tal maneira, né, que ele morreu por nós, entregou sua própria vida para ser assassinado cruelmente em nosso favor. Glória a Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou com poder e grande glória. Louvado seja o santo e poderoso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor Jesus, que tem poder para dar vitória para você, tem poder para abençoar a sua vida, tem poder para nos fazer mais do que vencedores. Glória ao nome de Jesus. Vamos estar na presença dele, consagrando cada vez mais as nossas vidas, vigiando e orando. Glória a Deus. Porque para vencermos também, né, esta casta, além de vigiar e orar para que nossa carne fraca não ceda às tentações de Satanás, para que vençamos estes principados e potestades e toda a casta de demônios, Jesus nos diz em São Mateus capítulo 17, versículo 21, mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Em outra versão ainda, a palavra de Deus é mais enfática, dizendo: esta casta de demônios não se expele, senão por meio de muito jejum e oração. Glória a Deus. Então deixa aí nosso apelo, nossa conclamação a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Vamos nos despertar, né, para viver o amor de Deus, interceder, orar, jejuar, pregar a verdade, a palavra, cumprir nosso ministério. Aqueles que estão afastados de Jesus, voltem para Ele, corram para Ele de volta. Você que nunca aceitou Jesus Cristo, converta-se a Ele, torne-se um cristão, um crente sincero, verdadeiro, receba o novo nascimento da água e do Espírito, uma regeneração em sua vida pelo poder do Espírito Santo. O que nós vos pedimos e nos despedimos de todos, desejando a todos que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre as vossas vidas.